dia, vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico nenhum, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Cafezinho com o Portuga, aqui no nosso humilde canal. É muito bom ser Vasco, galera, estamos muito animados, né, esperançosos aí de ser um início de campeonato muito bacana para o Vasco. Espero que o Vasco comece com o pé direito, né, espero que o Vasco, nesses 20 dias aí que ficou parado, 21 dias, 23 dias parado, que ficou treinando, que tenha realmente adquirido a parte física, porque eu acho que o principal num time de futebol hoje, não tem a menor dúvida, é a parte física, e o Vasco fisicamente não estava bem. O Vasco mostrou isso no Campeonato Carioca, porque o Vasco inicia bem os jogos, depois morre, né, prega, bate motor, é uma coisa impressionante. Contra o Flamengo mesmo, os primeiros 30 minutos o Vasco jogou muito, muito bem, depois vai perdendo a força física, e aí, claro, os caras também tem a qualidade dele já de natureza e faz o resultado. Então, espero que a comissão técnica tenha tido essa preocupação, né, de mexer nessa parte aí, e claro, taticamente que o time encaixe, né? Ele andou fazendo algumas experiências aí, né, nesses dois amistosos contra dois times pequenos aqui do Rio, que eu sinceramente, gente, é um planejamento que a gente fica muito, muito preocupado, né? Seriam todos os clubes aí da Série A jogaram amistosos com times da Série A ou até da Série B. O Botafogo pegou o Novo Horizontino, né? O Cruzeiro jogou com o Curitiba, jogou com o Bragantino, o Santos jogou com o Curitiba, e o Vasco preferiu jogar esses jogos que a gente já jogou contra eles no Campeonato Carioca, sabe? Não sei até que ponto esses jogos ajudam muito, não acho, às vezes até melhor jogar titular contra a reserva, sinceramente. Mas o Vasco fez esses duas partidas e, ó, gente, não foi bem não, tá? O jogo não passou em lugar nenhum. Mas os setoristas falaram que os dois jogos o time titular não venceu, né? Depois virou com a entrada dos reservas, o adversário também bota outros jogadores, enfim. Então, o fato é que o Vasco fez dois amistosos não muito animadores, só que treino é treino e jogo, com certeza, jogo é jogo. Vamos ver agora como vai ser, né? Porque começa uma maratona, gente. É mais uma semaninha em branco, quando chegar a partir de domingo, o bagulho vai ficar doido. O Vasco joga, só para vocês terem ideia, galera, o Vasco joga domingo, 6 horas, contra o Santos Futebol Clube, time do Neymar e do Soteldo. Aí acaba o jogo, o Vasco viaja lá pro Peru, joga no meio de semana contra o Melgar, né? O Melgar, o time lá do Peru, e com uma altitude, não é uma altitude violenta, mas é uma altitude. Volta para pegar o Corinthians no sábado, no campo do estádio do Corinthians, e na outra semana seguinte, no meio da semana, pega o Puerto Cabello, né, da Venezuela, no segundo jogo da Sul-Americana. Então vai começar a loucura aí, né? No final de semana já vai pegar o Sport Recife. Enfim, gente, vai ser uma loucura. Por falar, né, no Campeonato Brasileiro também, né, que a gente está falando aqui, e sobre jogos, eu já escutei ontem aí falar, segundo aí alguns programas de canal do Vasco, né, falando sobre que o Vasco, não só esse Vasco e Flamengo, vai ter Vasco e Palmeiras vão ter mais alguns jogos que vão ser transferidos para outros estádios. O Vasco vai tentar jogar com o Flamengo em São Januário com torcida única, né? Vamos ver se o BEP vai aprovar. O Vasco quer isso, eu acho que é o direito, cara. De repente o Vasco joga com o Flamengo lá, sem torcida do Flamengo, e na volta, no segundo turno, quando jogar no Maracanã, com a torcida dele só, torcida única. Eu acho que é justo. O Vasco não pode ficar sendo prejudicado toda hora por causa disso, não. Eu acho que o Estado, né, e a PM é um órgão público muito competente. A PM, olha, há muito tempo que a PM, cada vez mais, ela vai se aprimorando. Eu acho a PM uma corporação muito, muito, muito ostensiva, muito séria, muito competente. Tem condições, sim, de garantir o jogo. Agora, o Flamengo vai se aproveitar, que vai dizer que é um jogo que não tem segurança lá, aquele papo. É simples, você bota a torcida única, você acaba com o problema. E no segundo turno o Vasco joga com torcida única lá. Mas eu não acredito que vão liberar isso não. Então o Vasco deve jogar com o Flamengo também fora do Rio, né? Aí deve ser para Manaus, alguma coisa nesse sentido aí, porque é um lugar também que tem muito vascaíno. Vamos aguardar aí os acontecimentos. O fato é que o Vasco tem que exercer seu mando de campo o máximo que puder, porque, gente, campeonato, o bagulho vai estar doido a partir... O bagulho vai estar doido a partir de amanhã, né? A partir dessa semana. Então, o Vasco tem que estar bem fisicamente. Espero que a comissão técnica tenha entendido isso, que a metodologia de trabalho tenha sido alcançada pelos jogadores. Porque, gente, se o Vasco fizer
estiver bem, voando fisicamente, o Vasco vai competir. O Vasco tem muito bons jogadores, gente. O Vasco tem jogadores de qualidade. Nós temos o Ryan, nós temos o Verratti, nós temos o Coutinho, entendeu? Nós temos o Paulinho, o próprio Hugo Moura, que é um jogador já de marcação, né? Tem uns bons laterais, tanto o Paulo Henrique quanto o Piton. Então, vamos aproveitar. Se estiver bem fisicamente, o Vasco vai competir. Aí, cara, você consegue fazer bons jogos. Eu já vi o Vasco com times inferiores e jogando melhor, fazendo boas partidas, né? O que o torcedor quer agora é que o Vasco faça boas partidas. Ele não quer nem ser campeão, ele quer de vez em quando fazer uma graça, ir lá ganhar do Corinthians lá dentro, da Neoquímica, ganhar do Flamengo. De vez em quando fazer uma graça. Acho que o torcedor quer de novo resgatar a sua autoestima. O Vasco, a diretoria tem que entender isso. O torcedor, ele está com a sua autoestima muito arranhada. Vocês veem, gente, até mesmo eu tenho esse cafezinho com o Português que é uma benção. Muitas pessoas curtem muito nas redes sociais, né? Agora está no canal do YouTube, mas eu faço também muito no Instagram e no TikTok. Até caiu a audiência porque as pessoas ficaram assim, porque as pessoas estão meio chateadas. Não quero falar de Vasco, não, que isso está me aborrecendo. Pô, e o Vasco sempre é motivo de alegria, de prazer. E o Vasco, ultimamente, não tem correspondido, o torcedor está chateado. Foi muito bom até essa parada aí de 20 e poucos dias, quase um mês, para o torcedor dar uma oxigenada. Agora, claro, o torcedor é apaixonado, estamos com saudade do Vasco, então, com certeza, amanhã, quando começar a vender os ingressos para o Vasco Santos, vai esgotar em horas, tenho certeza, porque o torcedor gosta muito do clube, ama o clube. Agora, está na hora dos jogadores, está na hora do clube também dar alguma coisa de volta para o torcedor. Sabe, eu vejo o Vasco assim muito, sabe, quando tá solto da tomada e tá os fios tudo solto, parece que o Vasco não tem uma ligação de união, um puxando para cada lado, a gente não sabe como é que tá. Por exemplo, o Payet, ninguém vai chegar a falar, o Payet, ele tá nos planos do clube, o Payet, ele tá treinando lá, mas o Payet hoje, ele nem reserva do Coutinho ele é mais, ele é reserva do reserva. Então ele vai ser aproveitado já no domingo, ele vai ser relacionado para o jogo, ou o Payet já está em ritmo de sair mesmo, depois que rolou esse escândalo aí da vida dele pessoal, que não me interessa, e não me interessa mesmo, cada um cuida dos seus problemas, já tem os meus. Eu queria entender, o Vasco é uma cortina de fumaça. A gente precisa entender essas contratações aí, esse Lloyd, dizem que esse angolano, gente, o pessoal está falando ali da imprensa, que o Lloyd, que ele é muito abaixo tecnicamente, que nos treinos é uma decepção. Tomara que seja só um momento de adaptação e que ele calhe a boca do torcedor vascaíno, num bom sentido, favoravelmente, né? Mas tudo indica que foi outra contratação no escuro, foi uma grana para trazer esse jogador marqueteiro, né? Ele, com a língua, porra, é o Pelé, mas com a bola nos pés, por enquanto, não disse o que veio. O próprio Garré é um jogador muito tímido, né? O melhor é o Nuno Moreira, que é um jogador que esse precisa ser olhado com mais calma. Então, eu não sei, gente, eu não sei o que o Carille pensa também, eu não sei se o Carille tem alguma ideia formada com relação a Payet jogar em algum momento com o Coutinho até acabar o contrato dele ou não, né? Então, ele andou fazendo algumas experiências, né, nesses dois amistosos, principalmente nesse último aí. Ele botou o Souza de cabeça de área, né, na sua legítima posição, né? O Souza, que, claro, é um jogador que a idade chegou, mas é um jogador que tem qualidade, sim, muita qualidade. Eu não sei como foi o treinamento dele, porque o Vasco não fala nada. É uma cortina de fumaça. Vamos ver agora, a partir dessa semana, se algum X9 lá do Vasco dá a planta aí para os setoristas, para a galera do Atenção Vascaína, para a galera do Fábio Azevedo, né, do Dieguinho, do Futebolaço, do Juninho, para ver se tem alguma notícia bacana aí para o torcedor ficar mais animado. Mas fato é que quando começar o campeonato, gente, o bicho vai pegar, porque vai ser um campeonato os campeonatos vão ser muito competitivos, o Vasco tem que estar fisicamente bem. Se fisicamente estiver bem, eu tenho certeza que o Vasco vai fazer grandes jogos esse ano. Eu estou muito esperançoso, espero que o Carille esteja entendendo, né, que o Vasco é diferente de tudo que ele já trabalhou, né? Talvez se comparando muito ao Corinthians, que também é assim, ele trabalhou no Corinthians, sabe o que é pressão. O Santos, com todo respeito, é uma grande equipe, mas não é a pressão que é o Vasco. Então, Carille, pelo amor de Deus, metodologia de trabalho. Espero que o seu trabalho esteja entrando realmente na mente dos jogadores para que a gente faça um grande campeonato. Nós, cara, a gente torce tanto para dar certo os profissionais. Dando certo, o Vasco está bem. Não tem essa coisa de estar pegando no pé. Eu estou querendo assim, estou fazendo apologia à saída do Carille, mas não é nada contra o cara. É porque eu, sinceramente, vejo que o Vasco não está progredindo. Isso é muito, muito perigoso. Não pode daqui a pouco o Vasco com 6, 7, 8 rodadas aí acordar, depois que está naquele desespero como foi em 2023.
pelo amor de Deus, tá amarrado, né? Espero que o Vasco seja um ano de muita tranquilidade. Galera, no domingo vai ter uma novidade muito legal em São Januário, né? Os refletores do Vasco foram refeitos, remodelados, né? Colocaram mais refletores. Pô, tá lindo lá. Eu vi o teste que no canal Atenção Vasco mostrou, né? O nosso brilhante Flávio Dias, mostrando o estádio. Tá lindo, assim, já era bom a iluminação, mas a Conmebol, ela exigiu que o Vasco fizesse uma remodelação dos seus refletores, então já está de conformes, né, como prega a galera da Conmebol. Então é mais uma atração bacana aí no domingo. Diz que tá lindo, é uma coisa assim, parece que tá de dia. Que bacana, né? Tomara que seja um ano muito abençoado, que o Vasco arranque uma grande vitória contra o Santos, que é o que a gente quer para os nossos milhões de torcedores vascaínos. Galera, eu vou ficando por aqui. Cafezinho com Portuga volta, se Deus quiser, amanhã. Uma semana abençoada de muito trabalho, luz e muita fé em Jesus Cristo. Fui!